E se eu te falar que por trás de todo sentimento, de toda sensação como alegria, tristeza, medo, receio, satisfação, frustração, existe uma frase. Uma frase que, quando definida e especificada, é capaz de ser solucionada. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre especificação de linha cognitiva ou até mesmo de investigação sentimental. Olha só que termos interessantes e floreados, né? Olá, eu sou o Júlio, sou psicólogo e neste canal falamos sobre comportamento humano. Hoje nós vamos falar sobre algo que eu considero ser um dos grandes, talvez uma das grandes superstições que nós temos espalhados pelo senso comum, que é o fato de que nós temos sentimentos que são inexplicáveis. Ou seja, muitas pessoas acham que elas sentem as coisas simplesmente porque elas sentem, elas não têm uma razão muito óbvia para o porquê elas estão sentindo aquelas coisas, e elas guiam as suas vidas com base nessas emoções que não têm uma origem muito clara. E isso, é claro, vai levar você a dificuldades. Lembre-se, as emoções, as sensações, elas são muito bem-vindas na nossa vida. Quanto mais versatilidade você tiver na sua vida e quanto mais você aprender a curtir as boas emoções que aparecerem na sua jornada, mais feliz você vai ser de maneira geral. Mas, se você deixar as emoções conduzirem o barco e não apenas degustá-las quando conveniente, você provavelmente vai tomar decisões ruins. Sempre que a gente baseia decisões de vida em sensações e sentimentos, a gente acaba cometendo algum tipo de erro. Então, vamos voltar à premissa inicial. Como assim, Júlio? Como assim? O que você está querendo me dizer é que aquela coisa que eu sinto no peito, aquela bola na garganta, aquele peso nas costas, aquela sensação de que alguma coisa está para acontecer, tem uma explicação? Tem. Grande parte de um processo terapêutico, quando você senta para conversar com um psicólogo sério e profissional, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar definir e especificar. E ele vai traduzir algumas coisas também. Muitas vezes nós usamos palavras com significados diferentes. Por exemplo, o significado de ódio para você pode ser diferente do significado de ódio para mim. Tem muita gente que fala, eu tenho ódio de, sei lá, tal coisa, uma coisa boba. Quando na verdade, para mim, se você tem ódio de alguma coisa, você quer destruir aquela coisa acima de qualquer outra vontade em sua vida. Ou seja, a minha interpretação da palavra ela é muito mais pesada, muito mais extremizada do que a interpretação da pessoa desse exemplo. Então, o primeiro passo de um processo terapêutico é você calibrar a semântica da pessoa, ou seja, entender o que as palavras significam para ela e qual é a tradução daquela palavra para a vida daquela pessoa. Fica aqui, você vai entender para onde a gente vai chegar. Eu sei que parece um pouco complexo de imediato, mas a gente vai desenvelopando esse processo, certo? Pois bem, uma vez que você começa a entender como essa pessoa pensa dentro do mundo dela, porque novamente, lembre-se que cada mente é um mundo separado. Ou seja, a forma como você vê o mundo é muito única, especial e específica sua, enquanto a minha é uma forma totalmente diferente. Então, eu como terapeuta, eu tenho que sentar para conversar com aquela pessoa e eu tenho que mergulhar no universo dela, entender como ela pensa, o que ela acha que é certo e errado, para então entendermos a grande pergunta, que é: qual é a frase que está por trás daquele sintoma negativo que te incomoda? Ou seja, quando você deita para dormir e não consegue, você tenta ao máximo e o sono não vem, existe uma frase. Quando você está louco para fazer um negócio, quem sabe fazer uma prova, fazer um concurso, abrir uma empresa, mas parece que falta alguma coisa, existe uma frase. Quando você se descobre apaixonado por uma garota ou por um garoto, existe uma frase. Como assim? O que é essa frase? Bom, a frase nada mais é do que a explicação que causou aquele sentimento. Então eu vou criar alguns exemplos aqui. Imaginemos que você tem muito receio de fazer provas. Sempre que você vai fazer uma prova, você fica super nervoso e aí aquele nervosismo é tão grande que você acaba saindo mal naquela prova. De imediato, a primeira coisa que você vai pensar é, cara, eu tenho um problema e eu fico nervoso para fazer prova. Ok, mas você já ousou fazer a pergunta, por que você fica nervoso? Geralmente as pessoas batem numa parede, né? Elas logo de cara falam assim, sei lá, eu só fico nervoso, para mim é difícil, né? Ela bate naquela barreira e ela não quer passar essa barreira. Por quê? Especialmente nas sensações negativas, ansiedade, medo, frustração e culpa,
O nosso cérebro cria uma parede de tijolos para que você não passe dali, porque o que está daquele outro lado será desconfortável. Entenda que eu brinco dizendo que um processo terapêutico, o que a gente tem que fazer é tirar a casquinha do machucado, porque embaixo da casquinha tem muito pus. E aí a ferida só vai sair, ela só vai ser curada se a gente tirar aquele pus, tirar aquela sujeira para que ela possa curar adequadamente. A maior parte das pessoas está com o corpo coberto de feridas, com casquinhas, cheia de pus embaixo e elas não têm coragem de fazer essa limpeza. Então, quando você está confrontado com um medo, por exemplo, como esse, aqui eu vou dar um exemplo que pode soar banal ou até bobo, mas é porque eu preciso contextualizar para você, né? Pois bem, imaginemos que você tem medo de fazer prova, você fica nervoso. Por quê? Ah, Júlio, por que eu sinto medo de fazer prova? Cara, poxa, eu lembro a primeira vez que eu fiz prova, uma vez eu estava com meu pai e eu lembro que eu não me saí bem e meu pai olhou para mim com com um olhar muito de desapontamento, assim, ele pareceu estar bravo comigo, frustrado comigo, e isso me marcou muito profundamente. Ah, então nós estamos mais perto de uma potencial frase, que seria, novamente, estamos exemplificando e simplificando aqui, talvez seria o fato de que você, toda vez que vai passar por uma prova, fica com receio de ver desapontamento no seu pai novamente, porque a aprovação do seu pai é muito importante para você. Logo, como você fica desestabilizado achando que o seu pai vai te desaprovar novamente, aquela mistura de sentimentos louca entra na tua cabeça e você não faz a sua prova. Então temos uma explicação, ok? Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a gente entender como ressignificar isso, reajustar isso, para que talvez você, quem sabe já adulto, entenda que você não precisa mais tanto da aprovação do seu pai e de que talvez ele realmente seja orgulhoso de você e não necessariamente carregue desapontamento naquela época como você acha que ele carrega. Então perceba que a gente só consegue resolver alguma coisa na nossa vida quando a gente sabe por que ela acontece. Você tem um barulho no carro. Você vai andar, toda vez que você gira o volante faz um nheque-nheque. Bom, ok. Para você que é um leigo, aquilo parece completamente misterioso. Deve ter um treco quebrado ali dentro. Para um mecânico, ele vai falar assim, olha, talvez seja aquela bucha ali ó, da direção que está frouxinha, ressecada, vamos trocar? Identificamos o problema, a gente troca a bucha, acaba o problema. Olha que legal. Na psicologia é mais ou menos assim. Novamente, eu estou simplificando aqui, mas a lógica é a mesma. Então, ok, mas você sempre vai precisar de um terapeuta para resolver os seus problemas? Não. Eu acho que a lógica pode ser da seguinte forma. Se você ouviu um barulho no teu carro, você olhou lá embaixo, viu uma bucha ressecada, tem as ferramentas e o conhecimento e foi lá e trocou a bucha e resolveu o problema, massa, fechou, é isso aí. Você se virou sozinho. Se você vê que aquele problema é maior do que as suas próprias capacidades de resolvê-lo, aí você busca por ajuda profissional, indo no mecânico. Não é assim que funciona? Se você está em casa, começa a ficar gripado, tentou tomar o seu antigripal, as suas coisas, e não ajudou e você está pior ainda, o que você faz? Você não vai no médico? É a mesma lógica. Então, o primeiro passo é, na sua vida convencional, fora de um tratamento terapêutico, toda vez que você sentir algo ruim, ouse perguntar, por quê? Por que eu estou ansioso com essa coisa? Por que eu estou preocupado com X item? Por que eu estou, talvez, com sentimento de culpa por ter feito tal coisa? Ouse perguntar para si mesmo o porquê. E provavelmente, seguindo a lógica do ask and you shall receive, pergunte e você receberá a resposta, você provavelmente vai saber o que está errado na sua linha cognitiva. Se você não conseguir fazer isso sozinho, e você tentou por várias vezes, e sente que está patinando sem sair do lugar, talvez seja hora de buscar por um profissional. Mas lembre-se, marque isso na sua cabeça. Essa é a mensagem de ouro deste vídeo. Todo sentimento tem por trás dele uma frase. Fechado? Pois bem, dito isso, em um timing bastante curioso, começou a chover. Então, para que eu não tome banho antes da hora, está na hora de ir embora. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. A gente se vê no próximo vídeo.